Bom dia, Pai do Senhor a todos. Seja um dia repleto de alegria, de gratidão a Deus, de boas reflexões. Amém. A palavra de hoje, para a gente meditar, é lidando com as crises internas. Está lá no livro de Neemias, capítulo 5, que vai do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia quem dizia: com nossos filhos e nossas filhas, nós somos muitos, pelo que tomemos trigo, para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia: tomamos dinheiro emprestado, até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Amém. Aqui agora Neemias estava lidando com a crise do povo, situação de escassez, tendo que retomar suas vidas num tempo difícil, né? Muitos que voltaram cativos perderam suas terras, estavam sendo ainda escravizados pelos seus próprios irmãos judeus, que não queriam devolver suas terras, não queriam restituir. A Neemias teve que lidar com as situações, que o povo foi até ele para saber como lidar com essa situação, como ter uma solução, porque ele estava já em situação muito difícil, a ponto de ter que escravizar suas filhas, seus filhos, para poder ter alguma coisa, ter sua propriedade restituída, ter o que comer. Então era uma situação muito desafiadora para Neemias. Então ele tinha que ter sabedoria, domínio próprio, inteligência e saber lidar com aquele povo e lidar também com os nobres, que eram duas questões sociais que ele estava lidando ali, com o povo que estava pobre, necessitado, e com os nobres que tinham direito, né, detinham direito. Ele, como ele foi nomeado pelo rei Artaxerxes como governador de Judá, aqui já tinha se passado 12 anos desde então que ele tinha sido empossado, e ele foi ajudar o seu povo naquilo que era conveniente, né, no temor a Deus. Neemias que sempre foi temente a Deus, que buscava a Deus, direção, orientação, que conhecia a lei e buscava a lei para executar. E ele foi diante desse povo dos nobres e requereu o direito dos irmãos, dos seus irmãos que precisavam. Estavam em situação tão crítica a ponto de ter que escravizar os seus filhos para poder ter o que comer, ter onde morar. Então Neemias teve que usar de muita sabedoria, de muito controle emocional dos seus sentimentos, para poder saber conversar com o povo, acalmar o povo e buscar soluções práticas, soluções que iam facilitar a vida de todos, que não ia pesar para ninguém. E ele, como governador, ele não se usou dos seus privilégios, ele não quis colocar mais peso sobre o povo, pelo contrário, ele foi um homem sábio, um homem generoso, que ele repartiu o que ele tinha com os seus. Quem ia até ele, ele ajudava, podia se assentar à sua mesa e cear com ele. Então ele deixou de usar os seus privilégios, porque ele se compadeceu do seu povo. Ele viu que ele estava numa situação difícil e ele não queria se sobressair sobre isso. Então é muito bom a gente refletir sobre a história de Neemias, um homem valente, um homem sábio, inteligente, generoso, que não se apoiou, né, em vantagens no lugar que ele estava, mas não, ele se importou com a dor do seu povo. Ele se fez presente com o seu povo, com tudo que ele tinha. Então que sejamos assim também, onde quer que Deus nos colocar, a missão que Ele colocar no nosso coração, a autoridade que Ele nos der, que a gente use com temor a Ele, com gratidão, e que a gente venha estender a mão para o necessitado, para o nosso irmão, para o nosso próximo, no nosso ambiente de trabalho, no nosso lar, onde a gente for, que nós venhamos ser tocados pelo Espírito Santo, que nós venhamos ser segundo o coração de Deus, homens e mulheres dispostos a ajudar a quem necessita,
Que Deus é que vai nos guiar para as pessoas certas, aquelas pessoas que Deus sabe, que invocam ela, invocam Ele, né? Então isso é muito importante, a gente estar com o coração dado ao Senhor, né? Com a mente voltada para o reino, para usar de tudo que a gente tem das nossas posses, de influências para o bem. Isso é uma meditação muito importante para hoje, né? Então que a gente venha fazer a vontade de Deus em todo o tempo, mesmo que a gente passe por crise, porque aqui eles estavam na época de crise, situação muito difícil, mas que cada um de nós venha saber lidar com as crises, né? Porque Deus diz, mesmo se a gente tiver 2 capas, que a gente doe uma, que a gente saiba repartir com o nosso próximo o que a gente tem. Não venhamos olhar para a situação difícil, estamos passando por época de escassez, mas que a gente saiba que Deus vai abençoar. Deus abençoa o seu povo, Deus abençoa todo aquele que se propõe a ajudar alguém que está passando por necessidade, alguém faminto, alguém que está aflito, que a gente leve uma palavra também de consolo, algum tipo de ajuda que Deus colocar no nosso coração. Que nossos olhos estejam atentos, como visão de águia, para a gente ver ao nosso redor, por onde a gente for, alguém que está necessitando de ajuda. E Deus vai dar toda a condição necessária, pode ter certeza disso. Basta você confiar que Ele vai te dar todos os recursos, Ele vai te orientar para a pessoa certa, para você cumprir a sua missão aqui na Terra, né? Que o nosso galardão seja sempre fazer a vontade de Deus e ter Ele presente na nossa vida todos os dias. Que o Senhor venha ter prazer na nossa alma, nas nossas obras, que sejam fiéis a Ele. Então eu agradeço a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui meditando nessa palavra com quem vai ouvir, né? Porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, ela é como espada, ela é perfurante, é a mesma que fere e cura. Então que ela toque em cada coração e venha fazer o que Deus quer de nós, né? Segundo o seu querer. Então eu oro por essa palavra, que ela venha de encontro a cada coração, que se cumpra, que haja corações generosos, dispostos a ajudar o próximo. Eu te peço, ó Pai eterno, que o Senhor venha, meu Pai, de encontro a cada coração. Ajude a quem necessita, que o Senhor envie o teu anjo de provisão, meu Pai, em cada lar, para que o Senhor faça, meu Pai, a tua vontade. Que as pessoas tenham alegria, meu Pai, no coração, aquele que está cansado, enfadado. Dá a ele sabedoria, domínio próprio, amor no coração, para se posicionar, para estender a mão para quem precisa, para usar dos recursos que ele tem, meu Pai. E se não tiver, o Senhor vai prover, o Senhor vai enviar a ajuda necessária. Basta que confie em Ti, meu Pai. Obrigada por esta manhã, por este dia, meu Pai. Abençoa cada um, meu Pai, que vai ver esse vídeo, ouvir essa mensagem. Que o Senhor proteja de todo mal. Que o Senhor venha, meu Pai, tocar no seu coração. E que hajam pessoas dispostas, meu Pai, a Te receber em sua casa. E que o Senhor venha fazer em nós morada, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Obrigada, em nome de Jesus.